Que a indústria brasileira de transformação voltou a perder posições no cenário internacional pelo segundo ano consecutivo. Isso mesmo aí com a perspectiva positiva para esse ano. E num ranking que reúne 90 países, o Brasil ficou na 69ª colocação, permanecendo entre o terço das economias com pior desempenho industrial. Dados foram compilados aí pelo Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, com base em números da UNIDO, que é o braço da ONU para Desenvolvimento Industrial. Vamos entender um pouco mais sobre esses dados agora com Joelson Sampaio, professor de Economia da FGV. Professor, bem-vindo aqui no CNN Money e bom dia para você. Bom dia, Muriel. Quero saber a sua avaliação, o que explica esse resultado, olhando para a indústria, esse resultado da forma como veio? Boa pergunta. Esse resultado, Muriel, ele é explicado por dois motivos principalmente. O primeiro, conjuntural, né? Nós temos aí uma taxa de juros ainda bastante elevada e por muito tempo. Isso acaba afetando bastante os investimentos na indústria, porque você aumenta o custo de capital das empresas, você acaba trazendo ali um desafio em termos de inovação, em termos de financiamento para a indústria. E tem uma questão mais estrutural mesmo, que é o nível de incorporação de tecnologia e também a produtividade da indústria brasileira. E para além disso, tem outros fatores que acabam afetando indiretamente. Por exemplo, a nossa logística acaba trazendo um custo, né, Brasil maior para a indústria como um todo, principalmente para a indústria que tem um mercado exportador, né, ou que tem ali uma conexão com outros países maior. Então, a logística acaba afetando bastante também a indústria brasileira, indiretamente. E, para além disso, nós temos concorrência. Então, os outros países estão investindo mais, crescendo mais, e no relativo isso afeta o Brasil. Já aproveito para te perguntar, olhando para esse cenário, essa posição, olhando para especificamente essa pesquisa, professora, a gente tem alguma explicação levando em consideração quais foram os principais fatores internos que estão puxando esse resultado, que prejudicam o desempenho da indústria brasileira? Temos sim. Nós tivemos ali uma recuperação da indústria, principalmente em relação a 2025, olhando o próprio, a própria posição do Brasil, né? Nós chegamos à posição 80 de um ranking de 90 países. Hoje nós estamos na posição 69, né? E por que já teve essa melhoria? Isso internamente é explicado por conta da conjuntura dos juros. A gente tinha os juros mais altos, continuam altos, mas numa tendência de queda. Isso já traz ali um fôlego, isso já trouxe um resultado de melhoria. Para além disso, nós temos uma posição relativa, né? A Ásia crescendo muito, o que traz desafios para o Brasil melhorar ainda mais a sua posição. E aí acaba tendo uma estagnação em termos de taxa de crescimento. Olhando internamente, a nossa indústria tem crescido pouco nos últimos anos. Então, isso acaba trazendo esse desafio interno, que tem a questão conjuntural dos juros, mas tem a questão também mais estrutural, de logística e de produtividade, investimento de tecnologia, incorporação de tecnologia na própria indústria. Aproveito que o senhor mencionou os juros para te perguntar em que medida que eles acabaram também interferindo. A gente está num cenário de redução dos juros, mas ainda assim eles continuam elevados, né? Em que medida que eles também contribuíram para esse resultado? Excelente pergunta. Quando nós olhamos os juros, eles têm um impacto muito significativo na indústria. Primeiro, por conta do financiamento. Então, para você investir, você precisa ter ali um capital disponível. Esse capital tem um custo. Então, quando você tem juros mais altos, né, você acaba trazendo ali um desafio para a indústria em termos de investimento. Quando você, e é o que a gente tem no Brasil, temos aí um ciclo de juros bastante elevado por bastante tempo. Quando você tem uma redução, mesmo que na margem, e uma expectativa de redução, de queda da taxa de juros, você já traz um alívio e melhora as expectativas. Então, isso acaba destravando um pouco o investimento. Muito na margem, a gente vê isso no ranking, e a gente vê também a retomada de investimento da indústria. Só que quando a gente olha o Brasil no horizonte mais longo, e comparamos o Brasil com o mundo, a nossa taxa de investimento na economia é baixa e na nossa taxa de investimento na indústria também é baixa. Hoje nós temos uma taxa de investimento no Brasil em relação ao PIB de 16%, aproximadamente, e a formação bruta de capital fixo, que é um indicador importante para a gente ver o quanto que a indústria de transformação está investindo para crescer,
Não chega a 2%. Então isso acaba trazendo ali, um resultado que é o que a gente observa, um resultado de uma indústria que anda muito de lado e cresce pouco e perde competitividade, porque os outros países estão investindo. A gente pode falar que tem algum setor aí da economia, levando em consideração, na verdade, algum setor da indústria brasileira que conseguiu crescer apesar desse cenário adverso que você está retratando para a gente, professor? Excelente. Temos quando nós pegamos, o setor de commodities, né, um setor que ele tem se aproveitado, principalmente por conta do câmbio, por conta do cenário internacional, por conta das relações comerciais com a China, também tem aproveitado ali e crescido de forma mais expressiva nesse período. Então é o setor que eu diria que tem ali, um resultado que tem puxado até a melhoria desse indicador que a gente observa do ranking do Brasil. Então, o setor ligado a commodities, e aí vai de num sentido amplo, né, não só a parte de minério, mas a parte também de alguns segmentos do agro, isso acaba trazendo resultados, positivo, e isso acaba favorecendo ali um ciclo mais, positivo para a indústria. Mas, de novo, puxando muito por commodities. E aí, quando nós olhamos, né, as indústrias que elas dependem desses ciclos, né, de commodities, isso é sazonal. Então, em alguns momentos a gente tem essa indústria sofrendo muito, em outros momentos a gente tem essa indústria puxando ali o crescimento do setor industrial. E aí, olhando aí o segmento de commodities, digamos que alguns subsetores, eles têm tido crescimentos positivos e acaba ajudando a indústria como um todo. Agora, professor, olhando para o ranking, a gente vê que outras economias conseguiram acelerar de forma mais rápida. O que elas fizeram que a gente não conseguiu fazer? É os juros, nesse caso, que elas não têm um cenário tão elevado e por isso elas conseguiram avançar? Excelente. É um conjunto de fatores. Certamente, do ponto de vista conjuntural, os juros ele penaliza muito, mas se a gente olhar a indústria brasileira nas últimas décadas, a gente anda de lado há muitos anos. Então, para além dos juros, tem fatores estruturais de incorporação de tecnologia, de capital humano, de qualificação, e de infraestrutura logística mesmo. A gente tem aí um desafio logístico no Brasil, que afeta a produtividade da indústria, que afeta o custo da indústria, isso afeta a competitividade da indústria no cenário internacional. É isso que os outros países fizeram. Eles investiram mais, eles melhoraram a sua infraestrutura, eles melhoraram, a incorporação de tecnologia, né? Se a gente olhar hoje, comparar o Brasil com a China, por exemplo, essa distância que a China abriu, não vem de agora, vem de lá de trás com muito investimento, muita incorporação de tecnologia, muita inovação, né? Então, isso acaba, né, justificando e explicando boa parte do crescimento desses outros países em termos relativos. São países que começaram a investir bastante e aí hoje eles estão colhendo mais, digamos que esses resultados, né, esses frutos de investimentos. E aí, novamente, o que a gente precisa olhando esses países como exemplo e tentando mudar, né, olhando para frente a situação, do Brasil, para ter uma indústria mais competitiva, é melhorar o nível de investimento na economia brasileira e, para além disso, principalmente na indústria, né, e a gente precisa investir mais, em pesquisa e desenvolvimento, em incorporação de tecnologia e também melhorar a questão de, capacitação da mão de obra, que é um desafio que o Brasil tem e carrega por muitos anos. Professor, você enxerga que se esse cenário permanecer, a gente está correndo um risco de acelerar uma desindustrialização brasileira, por exemplo? Quando nós olhamos, tem a questão relativa de comparar o Brasil e em relação ao Brasil comparado com ele mesmo. Uhum. O Brasil ele não tem esse risco hoje, né, de um cenário de desindustrialização. Eu acho que o desafio que o Brasil tem é de tentar, melhorar a sua indústria, aumentar a capacidade de investimento, de competitividade da indústria brasileira. E aí, quando nós olhamos, né, o Brasil em relação a ele mesmo, a gente vê que a indústria ela cresce, mas as taxas de crescimento elas são muito tímidas. Quando a gente olha os ganhos de produtividade, eles existem, mas a gente, quando olha essas taxas de ganhos de produtividade, elas são muito baixas. Então, esse é o grande desafio do Brasil, é como que ele consegue acelerar esse processo de crescimento para se tornar um país mais competitivo
frente aos seus concorrentes que estão investindo, que estão aumentando a produtividade, que estão conseguindo ganhar espaço nesse mercado global. Então, eu acho que o risco de desindustrialização, ele hoje é baixo, mas a gente infelizmente tem um risco de ter uma indústria ainda mais sucateada se a gente, não conseguir avançar em políticas públicas que fortaleçam ali também a indústria. E novamente, conjunturalmente, os juros muito elevados afetam diretamente o setor industrial. Sem dúvida. Nós conversamos com Joelson Sampaio, professor de Economia da FGV. Obrigada mais uma vez, e o professor, pela presença aqui no CNN Money, e volte mais vezes. Bom dia para você. Um bom dia, até uma próxima.